Bem, estamos já no 35º vídeo, onde hoje vamos começar a comentar, né, do estudo do livro de Apocalipse, né, esse Apocalipse revelado. Você que está acompanhando, você vê que não tem nenhum segredo, não. A partir de hoje, eu não vou dizer que vai ser um expert, porque o assunto é tremendo e nós estamos seguindo uma linha pré-milenista, né, pré-tribulacionista. E cada uma delas tem seus argumentos, mas esse é o que nós achamos que é o mais coerente com o desenrolar da era dos gentios, das profecias de Daniel, de Isaías, Ezequiel, Joel, né, e o próprio Apocalipse. Né, e o que João entendia na época como judeu que ele era. Certo? E os irmãos, a maioria que começaram no início da igreja, eram judeus também. Certo? Muito bem. Nós hoje vamos falar do primeiro exército. Qual foi o primeiro exército? Primeira confederação. Exatamente a romana. O anticristo não surge? Ele surge no meio dessa confederação, né, formada pelo Império Romano, ou seja, as 10 nações ampliadas, como já expliquei no vídeo anterior. Esse exército será constituído pelos exércitos dessas nações, que irão lhe dar apoio, porque ele vem com um projeto tremendo para o mundo, né? E precisa convencer o mundo desse projeto. E para isso, nem todos irão concordar. Por exemplo, quando nós olhamos a história das nações anteriores, todas elas que sobrepujaram as demais, sempre houve oposição. Os assírios, os egípcios, começando por eles, lá atrás, sempre teve aqueles que guerrearam contra os egípcios. Tanto é que em determinado momento os egípcios perderam o poder. Depois voltou de novo. Né? Aí vieram que os assírios. Quem não foi conquistado por outros? Foi. Vieram os babilônios e derrubou os assírios. Sempre houve oposição. Depois os babilônios vieram quem? Os persas e os medos e derrubaram a Babilônia. Depois Babilônia, aí já começou, se levanta aqui, os gregos. Devagarzinho, derrubaram a Babilônia. Está entendendo como são as coisas? Depois dos gregos, as grandes potências mundiais, os romanos. E você acha que eles passaram a vida toda guerreando os romanos. Até que no ano 476, quase 1000 anos depois surgiu esse povo todo, né, que começaram devagarzinho até derrubando o anterior, e aí em 63 derrubaram, e aí mais 476 outros se levantaram e derrubaram e dividiram o Império Romano. Tudo o quê? História escrita pela mão de Deus. Então quando os 10 dedos afluíram na nossa história, 1000 anos antes, mais ou menos, Daniel já havia escrito que iria acontecer. Eita, Deus maravilhoso, né? Por isso que nós cremos nele. 1000 anos antes, quando que foi um dos primeiros a ser deportados, Daniel. Mais ou menos 1000 anos, parece assim uma coisa, né? É algo tremendo e muita gente duvida. Exatamente das 10 nações, pois muito bem. Então esse exército foi exatamente podemos dizer, um império romano, né? Agora representado não César daquela época, o contexto mudou. Agora o anticristo, porque agora é o final da história dos gentios. Né? Chegou ao final, está chegando ao final. Né? Não tem mais para onde correr, quem estiver sobre a face da terra. Então esse exército será constituído exatamente por essas nações, essas 10 primeiras. Né? Não sabemos se toda a Europa irá apoiar, porque tem uns países ali da Europa, como eu já expliquei no vídeo anterior, que pertencia à antiga Rússia. Né? A Rússia antiga, que estava com todos eles. Aí com aquela, né, a perestroika, aquele negócio todo que surgiu lá, né, aí dividiram. Né? E a Rússia continua, como mãe ainda. Mas vamos ver lá na frente um pouquinho as histórias, como são maravilhosas. Então vamos lá. Né? Então ele terá essa autoridade política e militar, evidentemente. E aí ele vai começar. Primeira coisa que ele vai fazer, haja vista que, observe hoje que Israel, todo mundo discorda de Israel. Todos querem ver, da Europa, a África, a Ásia, todos os continentes da Terra querem ver o fim de Israel. Entendeu? Israel só não já foi dizimada por uma coisa muito simples. Primeiro é Deus que sustenta. Segundo, vamos falar na área meramente humana, militar. Israel tem uma bomba. Israel, além do mais, os Estados Unidos sempre esteve dando suporte a Israel. Quem se opõe a Israel? O resto. Né? O resto. Foi imposto ali, em 1948, o Estado de Israel. Em compensação do que fizeram com eles, tentar dizimar o Hitler, que era Hitler alemão. E outros que se juntaram com Hitler. Então vejam como são as coisas. Israel é sozinho contra todos. Claro que hoje eu fico triste quando vejo os países da Europa, né, que se dizem cristãos, contra Israel.
Entendeu? Israel, se você for analisar a história, o contexto de Israel hoje, como vive Israel ali, aquele povo todo ali são beneficiados de Israel. Trabalho, área médica, só que a grande mídia, que é contra Israel, só divulga o contrário. Mas quem tem um pouquinho de responsabilidade vai lá e vai fazer as entrevistas, vai lá. Todos ali dependem de Israel. Mas a grande mídia não diz isso. Então, muito bem. Então, Israel estará sozinho contra todos. Os cristãos verdadeiros já partiram também, que podem dar um suporte, partiu, ficou sozinho com todos. Mas aí o anticristo tem um propósito, um projeto que você já falamos isso nos estudos anteriores. Então ele vai o quê? Fazer uma aliança com Israel. Essa confederação, essa antiga Roma, vai lá e vai fazer aliança com Israel. Nós estamos com vocês. E aí, ó. Então o primeiro exército é exatamente constituído o quê? Do Império Romano, aqui representado pelo anticristo, que foi lhe dado autoridade e poder para isso, né? E os exércitos dessas nações ficou à disposição desse cidadão, e mais os exércitos dos judeus, que é um exército ferrenho, briguento. Parece briguento, mas é isso que vai acontecer, o que vai acontecer. Então, o anticristo ficou à disposição de Israel. E os exércitos tudo para a Palestina, porque todas as nações querem acabar com Israel. Entendeu? Então, veja bem. Então, devemos nos lembrar, só para ficar bem, que logo após o arrebatamento surgirá essa pessoa, que com certeza ele já estará, evidentemente, já se preparando, né? Mas aí ele aparece. Então está formado o primeiro exército, né? Que estará em lutas, naquele momento do final da história dos gentios, cumprindo exatamente Daniel 9:27, do início da última semana. Certo? Então vamos preparar para a guerra, que vai haver muita confusão naquele momento, até a volta de Cristo Jesus. Porque já está chegando. Agora nós vamos falar que esse demora mais um pouquinho, que é do segundo exército. Esse aqui que é o problema. Que é a Confederação do Norte. Essa Confederação do Norte, ela será poderosa demais. Que será encabeçada pela Rússia. Mas eu não vou fazer nesse vídeo porque vai ficar longo demais. Certo? Vamos ficar só nesse aqui, só nesse primeiro exército, ou do anticristo, aliado a Israel. Certo? Pelo menos até a metade da semana, quando ele vai ser desmascarado. Né? O seu projeto maligno. Certo? Então, muito bem. Deus te abençoe na compreensão da palavra de Deus.